Capítulo 15 Orientação. Justo quando Nili e seu grupo conversavam, Nili olhou de repente para uma direção distante. Entre as fileiras de prateleiras de livros, uma figura graciosa estava segurando um livro grosso olhando para baixo. Uma cabeça de cabelo roxo que lembrava uma cachoeira. Ao lado das orelhas, pedaços de cabelo estavam amarrados com fio de seda que lhe dava um feitio mais encantador. A luz do pôr do sol brilhava em seu rosto delicado, tornando-a mais elegante e atraente. A batida do coração de Nili acelera apenas olhando para ela. Por um instante, memórias incontáveis inundaram sua cabeça. No deserto infinito, escondido e correndo da perseguição de inúmeras bestas demoníacas, nessas situações de vida e morte, com a sensação de perigo de Nili superafiada, ele salvou inúmeras vezes os sobreviventes e gradualmente se uniu com Isium na medida que passavam a se conhecer cada vez melhor. Embora o cultivo de Nili fosse extremamente pobre e a diferença entre ele e Isium fosse tão grande quanto o céu, ambos ainda se juntaram. Naquela noite, Nili tocou as costas lisas de Isium. O amor louco por ela em seu coração não poderia ser contido por muito mais tempo. Isium sob a luz da lua, era como uma imagem perfeita de uma escultura de deusa, seu rosto atraente, seu corpo curvilíneo, liso e delicado, os braços de jade, gêmeos alegres. Essas cenas loucas foram profundamente impressas no coração de Nili. Nili daquele tempo, nunca pensou em sua imaginação que uma deusa linda como Isium realmente se apaixonaria por ele. Mais tarde, a fim de cobrir a si mesmo e outros sobreviventes para escapar, Isium morreu na batalha. Vendo aquela cena, o coração de Nili era como se fosse esfaqueado por alguém. Ele ainda se lembra desse tipo de dor penetrante. Se não era para cumprir os desejos de Isium para proteger sua família para a segurança, Nili daquele tempo definitivamente morreria com ela. Se não fosse o misterioso livro temporal do espírito demoníaco, eu não seria capaz de voltar à vida, não seria capaz de vê-la novamente. Nili inalou uma respiração profunda, acalmando-se de sua emoção interna. Ele sempre estivera procurando por uma chance de se aproximar de Isium, mas não queria incomodá-la. De qualquer maneira, desde que o casamento entre ela e Shenhui ainda não tinha sido definido, o atual Nili sentiu uma necessidade urgente para reforçar a sua força. Só tendo força, ele poderia impedir a família sagrada, e então ser capaz de arrancar Isium das mãos de Shenhui. Vocês vão subir primeiro, eu ainda tenho alguns assuntos para atender. Nili olhou para Duzi, Lupial e o trio dizendo. Duzi e Lupial seguiram o olhar de Nili. As mãos segurando um livro antigo, a Bela calmamente lendo era como uma elfa à noite, simplesmente perfeito. Usando um vestido de seda branca, tendo um comportamento gracioso, encostada na estante. Com uma postura digna, calma e elegante como uma lótus fora da água, santa e nobre, fazendo com que ninguém se atreva a profanar. Eles sabiam instantaneamente o que Nili queria fazer. Todo mundo gosta de coisas bonitas. Foi só que quando estavam de frente para Isium, eles nem sequer tinham coragem de tentar algo devido à sua baixa autoestima. Nili caminhou em direção a Isium. Eu aposto que Nili falhará em 15 minutos, a garota mais bonita da classe definitivamente iria ignorá-lo. Lupial disse confiantemente sorrindo. Espero que Nili não sofra um golpe grande demais. Duzi murmurou. Eles se esconderão em um canto olhando para Nili. Ele provavelmente será ignorado por ela.
A garota mais bonita da classe não é tão fácil de se aproximar, mesmo Shenhui também não conseguiu chegar perto em suas variadas tentativas. Eziun silenciosamente lia o livro ao entardecer. Esta bela cena, Nili não poderia suportar quebrá-la. Nili, inesperadamente, descobriu que o livro que Eziun estava lendo era na verdade aquele livro do fogo do relâmpago divino. Eziun enrugou as sobrancelhas enquanto folheava o livro. Ela é alguém que tem um forte espírito competitivo e também é muito difícil de trabalhar, não importa se é o talento, o cultivo, ou mesmo seu conhecimento, eles também são muito mais fortes que as pessoas comuns. Ela ainda tinha esse pequeno orgulho em seu coração, mas ela realmente percebeu que a diferença entre ela e Nili era realmente tão grande. O material no livro do fogo divino do relâmpago era muito profundo. O primeiro volume foi traduzido, o que foi bom, mas, depois do primeiro volume, os outros foram escritos com a linguagem do Império Vento Nevado. Ela não entendia nada disso. Sobre o conhecimento, Eziun era realmente mais forte do que seus pares, mas ela encontrou a pessoa errada para comparar. Afinal, Nili tinha renascido. Vendo Eziun segurando e folheando o livro do fogo do relâmpago divino, com a compreensão de Nili para Eziun, ele naturalmente adivinhou a mente de Eziun. Ele não pôde deixar de sorrir enquanto caminhava para o lado de Eziun, e a provocando disse, então, a estudante Eziun também está interessada no livro do fogo do relâmpago divino. Eziun então se recuperou de seus pensamentos profundos. Olhando para Nili, seu rosto revelou uma expressão de surpresa, ela obviamente não esperava encontrar Nili aqui. Pense novamente, Nili provavelmente está lendo livros, de que outra forma ele poderia ter tanto conhecimento? Este livro é muito profundo, eu apenas tomei uma olhada através dele e percebi que eu não podia ler várias coisas dentro dele. Eziun fechou o livro do fogo do relâmpago divino, elegantemente dizendo enquanto educadamente mantinha sua distância com Nili. A figura esguia de Eziun, embora estivesse a poucos passos de distância, poderia sentir sutilmente sua fragrância. Nili sabia que esta era a sua única fragrância corporal, fazendo com que alguém fique hipnotizado. Esta fragrância, tão familiar e íntima, é a fragrância de suas memórias. Este livro do fogo do relâmpago divino é escrito com as palavras da era do Império do Vento Nevado. As palavras daquela época são ligeiramente esotéricas e difíceis de entender, mas se você puder aprender as palavras da Era do Ouro Negro, você as encontrará mais fáceis de entender e pode ler as palavras da Era do Império do Vento Nevado muito mais facilmente. Nili sorriu dizendo. Eziun lembrou cuidadosamente, antes da Idade das Trevas, que havia 3 eras que estavam bastante bem registradas, os impérios mais poderosos para cada era tinha, respectivamente, a Era do Império do Espírito Santo, Era do Império do Vento Nevado, e a Era do Império Sagrado. O Império Ouro Negro era um império relativamente grande na Era de Vento Nevado. Nili era bem sábio e conhecia um monte de coisas, Eziun não poderia ajudar ao sentir um pouco de admiração. Mas aprender a língua de uma era para ler este livro não é necessário. Também com sua aptidão, não é muito apropriado para praticar técnicas de cultivo de fogo do relâmpago. As expressões de Nili eram calmas, ao contrário de outros meninos que são tão reservados e rígidos na frente de Eziun. Afinal, Nili entende Eziun muito bem, até o seu íntimo. Oh! Então, qual técnica de cultivo é apropriada para mim?
Ezium dimensionando o garoto na frente dela, o conhecimento de Nili fez com que ela se sentisse um pouco abalada e deprimida. Se eu adivinhei corretamente, com sua família, alguém na família usou a força da alma para examinar seu corpo antes. Você está atualmente praticando a técnica de cultivo do vento nevado, então a técnica de cultivo do vento nevado é provavelmente a mais adequada para seu físico. Disse fracamente sorrindo. Os olhos de Izium se arregalaram, chocados ao olhar para Nili. Nili realmente adivinhou corretamente, seu avô realmente usou sua força da alma para examinar seu corpo antes, mas esse era um segredo desconhecido para os outros, afinal ao examinar uma vez esgotava a quantidade de força da alma, como Nili sabia disso. Ao ver a expressão de Ezium, Nili soube que adivinhou corretamente, sorriu dizendo, embora sua família tenha examinado seu físico antes, mas ele definitivamente não conseguiu detectar a forma do reino de sua alma, então a técnica de cultivo que eles escolheram pode não ser adequada para você. A forma do reino da alma. Ezium franziu as sobrancelhas. Ela não sabia o que é isso. Que tal tomar um pouco de tempo e me deixar examinar a forma de sua força da alma? Nili perguntou a Ezium. Ezium ergueu a cabeça olhando para Nili, pensou por um momento e balançou a cabeça, não precisa. Ela ainda mantinha distância de Nili. Se o método de Nili de análise é semelhante ao seu avô, então haverá obrigatoriamente algum contato com a pele. Ezium ainda tinha alguma cautela contra Nili. Parecendo adivinhar o que Ezium estava pensando, Nili sorriu. Ele sabia que Ezium pensava demais, dizendo, na verdade, o método de examinar é muito simples. Pegue um cristal de alma não utilizado quando você voltar, então injetando sua força da alma no cristal da alma, eu só preciso observar o cristal da alma um pouco para dizer a forma de seu reino de alma. Oh! Simples assim. Ezium apologeticamente olhou para Nili, parece que ela interpretou mal Nili, um único cristal alma não precisaria de tanto dinheiro. Se você quiser testar a forma do seu reino da alma, procure-me aqui amanhã nesse horário. Nili terminou suas palavras, virou-se e saiu. Ezium espantada olhando para Nili. Normalmente, quando os meninos conversavam com ela, eles queriam conversar um pouco mais, mas Nili realmente era uma exceção. Que tipo de pessoa era Nili na verdade? Ela percebeu que ela não entendia esse colega de classe em tudo. Nili ofegou o caráter de Ezium. Quanto mais ele tentar se aproximar de Ezium, mais Ezium se distanciará dele. O tempo no futuro ainda é longo, primeiro deixar uma boa impressão em Ezium, em seguida, lentamente construir o seu relacionamento. Ezium apertou os dentes. Sou o colega de classe Nili. Qual é o problema? Nili virou a cabeça perguntando. Vendo que Nili e Ezium estavam falando à distância e quando Nili se afastou, Ezium realmente chamou para ele, fez Duzi, Lupial e o grupo olhar-se mutuamente perplexos. Com certeza, ele merece ser o chefe. Primeiro, ele fez a deusa Ningir tomar a iniciativa de enviar café da manhã, e agora realmente fez a deusa E chamar por ele. Para a felicidade do resto da minha vida, eu preciso perguntar ao chefe por alguma orientação. Veina murmurou. Isso causou ciúme dos espectadores. Para poder falar com a deusa E, quantos homens desejavam esse tipo de coisa? Duzi e Lipial se entreolharam. Parece que subestimamos Nili. Esse cara esconde suas habilidades. Nili ligou-se com a deusa Ningir,
e ele definitivamente também pode ligar-se com a deusa E. Segurando uma à esquerda e outra à direita em seus braços, sua felicidade é ilimitada. Nili não sabia das discussões entre esses irmãos, ouvindo Yeziun chamando por ele foi inesperado, ele se surpreendeu ao virar a cabeça para trás. O conhecimento do colega Nili sobre os padrões de inscrição é profundo. Tenho algumas perguntas para Nili, está tudo bem? Yeziun perguntou com seus olhos brilhantes olhando para Nili. Claro que está. Nili riu. Yeziun não manteve suas esperanças muito altas, depois que todas as perguntas que ela queria perguntar não eram coisas que as pessoas comuns poderiam resolver. Nos termos de compreender padrões de inscrição, o conhecimento de Yeziun, que nasceu em uma das principais famílias, era muito superior à de seus pares.